assim. Mas tudo bem, depois eu vejo se dá pra recuperar. Então, eu até me perdi. E aí eu fico pensando assim, que esse lugar, né? Se eu preciso protagonizar o tempo todo, se eu preciso lacrar o tempo todo, como que eu deixo espaço para o outro, né? Como que eu escuto o outro? Como que eu libero espaço para o outro acontecer também? E mais do que isso, assim, é pensar sobre a cena em si, né? Sobre a produção de sentido na cena em si. Então, assim, isso tá fazendo sentido, assim, o que me interessa nesse momento interessa a cena, né? E às vezes eu preciso abrir mão do que me interessa nesse momento, né? Ou abrir mão de entrar ou de estar. Às vezes, não sei, tem situações que você olha e fala assim, gente, eu não posso contribuir em nada nesse momento. Simplesmente não entra, né, na improvisação, assim. Você se organiza toda, né, para apresentação e aquele momento você não tem o que fazer. Ou ficar parado ali é o que você tem de melhor para contribuir, né? Então, isso tudo também é uma loucura, assim, porque o que eu fico pensando dentro disso que você falou, Soraya, é que a gente ter um pouco mais de humildade com as nossas vaidades, que todos nós temos, né? E o tanto que isso é difícil, para mim é um dos exercícios assim mais complicados da improvisação, porque somos, como seres humanos, vaidosos, assim. Alguns conseguem medir isso mais, outros menos, né? Alguns conseguem acalmar um pouco mais isso, outros menos, mas é um dado, assim, que tá no nosso corpo, né? E a gente está vivendo essa ainda agora, né, essa sociedade da vaidade mesmo, assim. Então, a coisa do Instagram, eu comecei a fazer uns cursos de Instagram, assim, para tentar entender, né, porque é isso, a ideia também é que o projeto, ele se expanda um pouco mais, então a gente precisa também saber como aproximar as pessoas que se interessam pelo projeto. E é uma loucura, assim, gente, porque tudo é baseado nesse lugar do que eu quero vender, né? Assim, o que você, assim, o que você tem de super diferente para mostrar para o outro, no que você é melhor, no que você sai na frente, no que tipo assim, é de um olhar tão competitivo, tão, sabe, você tem que se destacar no meio de não sei quantas mil pessoas. Eu falo, gente, já tá me dando preguiça só de ouvir, assim, imagina ter que lidar com isso tudo, né? Então, isso para mim é um exercício, né, bem complicado da improvisação, que eu acho que é o que mais me estimula também a pensar, né, porque eu acho que se a gente dá conta disso, assim, é a gente se repensar como sociedade também, né, acho que não é a questão da cena só, ou da dança só, ou da improvisação só, né. Em relação a isso, eu acabei lembrando de uma coisa também que o Kiran tinha falado do pagamento. Na verdade, eu não vejo as pessoas irem assistir dança de modo geral, né? Nem só improvisação. E nem de graça. A gente não vai se assistir normalmente, né? Então, isso para mim é uma maluquice, assim. Porque acho que isso é um outro enfrentamento aí que a gente tem para fazer com a gente mesmo, né? E que eu não sei, assim, fico pensando, tentando encontrar caminhos, mas o que eu vejo cada vez mais, eu comentei isso também em um outro grupo, assim, que eu vejo como os espaços estão territorializados mesmo, assim, essa onda da live é muito forte. Para mim, o que eu tô vendo, vivenciando nas lives, que eu assisto e que a gente promove também, é um pouco o que eu vivencio aqui na cidade assistindo espetáculo. Se alguém faz um espetáculo, só vai o grupo em torno daquela pessoa assistir, e essas pessoas não vão em outro espetáculo. E as lives, em alguma medida, assim, a gente está começando a criar um grupo de interessados na produção de lives, mas isso também tem acontecido, né? Esses territórios, assim, as pessoas aparecem em volta de quem está falando naquele dia e depois, às vezes, não retornam. Então, isso é muito próprio do ser humano, como a gente se organiza em territórios, né? E aí a gente pensar em desterritorializar isso o tempo todo é muito cansativo, né? É uma energia muito grande também. E aí eu fico pensando muito, eu preciso vou retomar esse texto, porque eu esqueci o título dele,
para mandar para vocês, mas foi uma coisa muito bonita, porque quando eu estava no Cartas Abertas ao Desejo, que era um projeto com a Paula Bueno, de Campo Grande, que a Renata convidou a gente para fazer, ela mandou um texto pra gente que era bem bonito, que era desse lugar que não é de pensar em territórios, mas pensar nessas redes que se constroem, e aí elas dali se desdobram em outras coisas, né? Então são redes que elas não estão fechadas, né? Que as pessoas podem permear isso ou não, mas que elas também não ficam esperando as condições ideais para acontecer, então que em alguma medida ela pode se territorializar ali por algum momento, mas daí isso vai gerando outras redes, não sei, mas a Paty falando hoje mesmo, né, quando ela se apresentou, eu fiquei pensando nisso, assim, é um grupo de pesquisa que começa, ele se transpõe para outro lugar, mas ele se desdobra de uma outra forma em Uberlândia e as coisas continuam, mas a gente continua se cruzando, e daí isso que era assim, já começa a virar assim, e aí começaram as lives, aí vocês começaram a se interessar, daí isso já faz assim, e aí a gente vai ampliando esses territórios na medida que essas coisas elas estão abertas para existir, né? Então, assim, tem um grupo que se configura, né? Porque são das pessoas que estão interessadas naquele momento, mas essas pessoas também vão desdobrando e sendo multiplicadoras disso de alguma forma, né? É um vírus, de certa forma, né? Como que isso se multiplica, né? Como se viraliza em outros lugares. E aí, essa história das bichas que escrevem, eu lembro muito de uma frase da Márcia Strazancapa, que era maravilhosa, que ela falou assim, gente, eu adoro congresso, que de repente eu vejo minha bibliografia andando no corredor, assim, né? Ela falava. E eu acho essa imagem maravilhosa, porque pra mim é isso, assim, tem tantas escritas também que eu me apaixonei pela escrita e me apaixonei pelo autor, e depois que eu conheci a pessoa, eu falei, meu Deus do céu, não quero mais nem tocar nesse texto, assim, porque a pessoa não vive nada que ela fala nesse texto. Tipo, tem gente que é quase o oposto disso, né? E eu lembro que o João, que era ainda é, né? Mas enfim, é um profissional que já está aí na cidade, mas é aluno do curso de dança. Ele falou assim, gente, mas o problema é que a gente cria expectativas sobre os autores, né? A gente acha que ele está falando o que ele vive, mas ele só está escrevendo sobre aquilo. Sim, mas também se pressupõe que se a pessoa escreve alguma coisa, que ele é um objeto de estudo, assim, de interesse dela, pressupõe-se que ela deveria minimamente, né, tentar ser coerente com isso, assim. Então isso pra mim é muito louco também, né? Por isso que a primeira ideia da live foi fazer a live com a galera que tinha escrito o livro que a gente estava estudando. Porque uma coisa é você ler o texto, outra coisa é, de repente eu tive 1000 outras ideias a partir daqui e eu queria conversar com o autor, e aí ele tá ali para você conversar, né? E ele também já não tá mais no lugar, né? Tipo, a Paty mesmo foi uma live super isso. Ela já tá anos-luz à frente do texto que ela escreveu há não sei quantos anos atrás. Então também saber o que se desdobrou daquela pesquisa, daquele momento de pesquisa, também é genial, porque é isso, né? A pesquisa ela tá em movimento e o texto só ele não dá conta, né? Agora, eu também tô vivendo assim, né, que a gente estava conversando, acho que é um pouco sobre isso nas lives, e eu com o Kiran também, vivendo esse momento muito louco que é pensar assim, como é redutor escrever sobre improvisação, né? Eu já acho muito paradoxal escrever sobre improvisação, assim, porque é uma coisa que, né, a coisa do aqui e do agora, na medida que você fecha aquilo num texto, parece que você já começa a engessar. Então, acho que por isso talvez a gente também tenha tanta dificuldade de escrever sobre isso. Mas ao mesmo tempo, né, eu e o Kiran conversando, a gente falou assim, gente, mas é isso, chega uma hora, da mesma forma que existem as improvisações estruturadas, a gente também precisa começar a improvisar coisas em outras materialidades, em outros contextos, para que isso também se forme como um campo de conhecimento mais reconhecido pelos que não fazem isso, né? Porque esse preconceito realmente ele existe dentro da própria dança, né? Tem gente da própria dança que não reconhece a improvisação como campo de conhecimento, que para mim é muito sério, assim, né? E imagina quem não faz a mínima ideia do que seja isso, né? Ou que não tem o mínimo convívio com a dança.
Então, assim, é muito louco porque eu tô organizando agora, né? Enfim, meu currículo lá estava todo atrasado, e aí tô montando um site para organizar as coisas, e eu olho e falo, cara, eu não tenho tempo de organizar as coisas porque eu estou fazendo as coisas, né? E aí você começa também nesse paradoxo que é assim, tá, você faz, mas aí você põe para o mundo, e os meninos do grupo de pesquisa falaram uma coisa muito legal no primeiro semana da live, que assim, foi muito massa, mas é muita informação pra gente e a gente não teve tempo de refletir sobre isso, né? E essa frase para mim foi maravilhosa, porque é isso, tipo, eu fotografo há anos, eu sempre achava que eu fotografava sobre o nada, tipo, me deu vontade de fotografar isso, eu vou. A hora que eu juntei minha produção num site, que eu tinha que escolher o que ficava, o que não ficava, eu falei, velho, olha isso, como eu me repito, eu tô fazendo isso, é sobre isso, eu tô falando sobre corpo e espaço na fotografia, é a minha pesquisa, eu não tô fazendo outra coisa quando eu fotografo. Entendeu? Eu sou essa pesquisadora. Então, o lance de organizar, né? Oi, Bruno! Esse lance de organizar Esse lance de organizar é muito louco, assim, porque acho que a gente fica com, né? Primeiro, sem tempo, porque quem está fazendo não fica, às vezes não tem tanto tempo de ficar provando o que está fazendo, organizando o que está fazendo, o que está fazendo, né? Então eu vejo isso, na universidade normalmente as pessoas mais organizadas são as pessoas mais discursivas, porque elas têm tempo para fazer isso, né? E aí, e o outro lado é da gente realmente começar a se forçar esse exercício, né? De falar, então talvez fazer um pouco menos, mas solidificar esse conhecimento em algum lugar, assim, ou organizar esse conhecimento em algum lugar, ou poder promover, tipo, as lives, um monte de gente querendo ver depois, porque as pessoas estão falando entre elas sobre as lives. Hoje mesmo a Gabi pediu tua live, Paty, né? Falei, não, a gente está colocando isso no canal do YouTube do Temporal, porque foi uma necessidade que surgiu das pessoas. Falei, a gente precisa disponibilizar isso em algum lugar. A pobre da Ju tá há 40 semanas tentando carregar um vídeo por dia lá no Temporal. Mas é isso, né? Eu realmente fico sentindo falta, mas eu acho que esse lugar é importante que seja um lugar de discussão pra gente, mas de pensar em também como a gente vai materializando isso, sedimentando como material mesmo, né? Como o Kiran falou, a gente sempre faz blog dos nossos projetos, né? Então, acho que isso é um exercício que às vezes não é fácil, porque despende muito tempo, né? Mas ele é importante. Enfim, era isso, gente. Não sei se alguém tem mais questões. Eu acho que devido ao horário, porque eu tenho uma outra reunião à tarde, então talvez a gente só combinar como a gente vai se organizar para o próximo, né? Gente, o que vocês acham de sugestões, assim? A gente pensa num tema específico para discutir, ou a questão de trazer um texto também, não sei. O que vocês sugerem, assim, como possibilidade para a gente focar, né, na conversa? Parece que houve uma sugestão por algumas pessoas antes de discutirmos a respeito de terminologias que a gente está usando para identificar o tipo de prática que a gente está fazendo, né? E acho que não para fechar numa terminologia, mas para discuti-las mesmo. Uhum. Acho que isso pode ser bem legal. Também acho. Será que a gente começa pela composição em tempo real mesmo, gente? Que é um nó que tem se apresentado aí?
Eu não sei se a gente precisa escolher uma. Talvez a gente falar sobre isso, talvez discutir as terminologias que estamos usando seja a discussão, sabe? E aí sim, aí composição em tempo real, composição instantânea e qualquer outra composição improvisada, assim, o que a gente está usando e o porquê da nossa escolha, né? Eu acho que isso talvez fosse rico. Massa. Eu topo, gente. Também. E eu já levanto um outro tema que não para o próximo, mas para os outros, que é sobre improvisação também. Eu acho importante a gente entender entre nós qual é o entendimento que todo mundo tem do que é improvisação, né? Mas a gente pode começar por esse de composição, né? Que termo você está usando para essa organização? Composição, o que e por que você está usando? Massa. Eu vou colocar aqui também, gente, para quem não viu ainda, mas é o documentário de um projeto de residência que a gente tinha quando o grupo de pesquisa estava lá em Uberlândia ainda, que foi quando a gente organizou os Movíveis, que era uma organização mesmo assim, metodológica de pensar a composição, né, com o público. E é isso. E aí depois também eu posso colocar, que eu ainda estou tentando organizar o site, né? Mas aí depois eu posso colocar para vocês, porque daí eu estou organizando os textos que eu estou achando, né? Porque como eu sou desorganizada, eu já perdi vários textos que eu escrevi. Aí um dia desse eu achei aí eu olhava e falei assim, meu Deus, eu escrevi isso, deixa eu ler o que eu escrevi aqui, que eu já nem lembro. Então, mas aí tá dando uma organizada, porque às vezes as pessoas ficam me pedindo coisa, eu não sei nem onde tá, não lembro nem que eu escrevi, então daí pelo menos o site lá tá mais organizado, e como tem textos que eu falo sobre improvisação e sobre composição em tempo real também, aí se alguém quiser acessar, enfim, tá lá, né? Então é isso, gente, obrigada a todos por hoje. Obrigado. Próxima quinta às 10, então. Isso. Okay. E segunda temos a live às 19 para quem puder estar, tá bom? Quem é que vai ser a próxima agora? Já tem um... Não sei, agora tem que conversar com os meninos. A gente estava muito em torno das pessoas que estão participando da live demonstrando interesse em contribuir, né? Então, além de Tíquera, tinha o Kleber Cândido, né? Que eles criaram o Chulos atual, que está nesse universo também, não é totalmente de improvisação, mas eles têm momentos improvisados no espetáculo e se cruza com esse lugar desse corpo festa e das manifestações populares que a gente estava trabalhando. O Gilbert, que estava falando sobre a questão do corpo bicho, né, que ele estava inclusive trabalhando com o Gerson e a Gabi. A própria Gabi, que também está com o trabalho dela e com a pesquisa dela, né, que é interessante. Então agora a gente tem que conversar, ver quem vai poder também na segunda, né? Soraya, não se candidata. Para uma live? Uma live, sim. Bora! Nossa, achei massa. Falaste aí, acho que era importante compartilhar essa experiência. Eu achei tão bonita, tão relevante. E aí é isso, então tem esses universos assim cruzando, né, o próprio Gerson e tal, mas aí tem que ver os tempos, aí a gente vai se falando, Soraya. Vem dos tempos das pessoas, né, de cada um também, poder se apresentar. E eu acho que é isso, e agora também já está dando para a gente fazer uma programação, né, porque certamente isso vai demorar um tempo ainda. E mesmo que volte, sei lá, a gente aqui está suspenso até final de abril, mas mesmo que volte até os espaços se reorganizarem, até a gente conseguir sala de novo para se juntar. Então acho que mesmo que volte vai ter um tempo de live ainda para a gente se reorganizar presencialmente, né? E também eu acho que independente de como vai ser, né? Eu acho tão importante isso que as lives estão
oportunizando que são bichas de diferentes lugares poderem se conhecer, se encontrar e ter essa experiência numa outra perspectiva mesmo. Eu acho que a gente precisa parar de ter medo. Já deu para ter medo. Vamos parar de ter medo de uma coisa substituir a outra, de não sei o quê, e vamos olhar para a potencialidade que se apresenta em cada ação, sabe? O alcance que isso tem de modos tão diferentes, assim. Não é que uma live vai substituir um encontro presencial, mas, por exemplo, uma live oportuniza para mim estar com vocês, com bichas de Fortaleza, com bichas de Salvador, com bichas de tantos lugares. Então, assim... na verdade, Soraya, pra gente, eu falo que foi só... Uma esperança de vitalidade mesmo, sabe? Sei lá. Pra gente, eu acho que foi um processo bem natural, porque era um desejo que eu já tinha desde o ano passado, fazer do canal do Temporal um canal de troca de pesquisa, assim mesmo, né? E aí era a história da falta de tempo, né? Porque eu, antes do corona, estava trabalhando das 8 da manhã às 10h30 da noite, que significa sair de casa às 7, acordar às 6 e dormir meia-noite e pouco, assim. Então, que horas fazer uma live, né? Que horas pensar em conteúdo pro Instagram. Então, acho que é isso. Então, claro, eu não vejo essa... Eu gostaria muito, isso é um desejo meu, não conversei com os meninos ainda, mas da gente, de alguma forma, continuar promovendo esse espaço de conteúdo, né? Agora, a questão é como, né? Com um momento que a gente não sabe nem como que vai voltar, né? Então, também vai ter que respeitar os tempos. Todas as instituições estão de olho fundo pensando nisso, né? Porque, por exemplo, a gente da escola... tá, tipo, de olho fundo para pensar em como conectar, né? Como conectar com os professores, como conectar com a comunidade da escola também. Então, tá todo mundo nesse momento agora. Não de ter que dar uma contrapartida para a instituição, mas a instituição, como uma escola de dança, pensa que dançar é uma ação social. Então, se está acontecendo uma coisa no mundo, ela nos afeta. Então, como a gente pode pensar a partir do nosso lugar, que é dançar, numa relação com as pessoas que é para além de só treinar o corpo, que é além de praticar, que é além de suar, mas com um engajamento político mesmo. De entender que conteúdos, para além do que a gente faz, é possível conectar, sabe? Então, eu acho que tá todo mundo nesse exercício também, de entender esse momento, assim. Sim, total. Sei lá. Para mim, por exemplo, a Cíntia, do Aflorar Cultura, tá fazendo um curso de produção online. Sim. Mas eu entendo, por exemplo, que ontem foi o primeiro dia desse curso. E eu peguei junto com a Jana e a gente organizou, por exemplo, que uma das primeiras atividades de retorno do Redemoinho era colocar todo mundo para fazer esse curso da Cíntia. Não como aprender a fazer produção, mas como esse espaço pode gerar conexão com o momento que a gente está criando. Como é pensar a produção agora, como é pensar a produção a partir do que a gente está vivendo. E não aprender mais um manual para se tornar produtor, ou pensar no seu trabalho como uma produção, ou pensar no seu trabalho como um produto, ou pensar em fruir o seu trabalho agora. Mas só estar ali para poder conectar com outras pessoas. E aí ela disse, por exemplo, que essa ação era uma ação da Oswald de Andrade, lá no Espaço de São Paulo, e que eles pensaram na live do Instagram para esse curso continuar, e aí juntou nesse curso bichas de todo lugar do Brasil. Então, assim, isso mais do que o que a gente vai aprender, ou que vai, sei lá, sabe? Sim. É essa consciência do lugar que a gente está.
É essa oportunidade que a gente tem de conectar o que a gente está fazendo com a realidade, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a educação pode pensar, por exemplo. Sim. E de como você consegue conectar a lacração, a produção, qualquer assunto com a realidade, que é a coisa mais difícil que tem. Uma coisa que não interessa é só você, mas que, sei lá, abra mundo para outra pessoa. E eu fico pensando também, principalmente como docente, né? Para mim é muito importante que, por exemplo, os estudantes que estão interessados em improvisação tenham outros olhares e outras perspectivas sobre improvisação, né? Que não só a minha ou que a gente está desenvolvendo no grupo de pesquisa, que eu acho que isso é importante. Mas, assim, até para a nossa pesquisa se desenvolver, é importante também a gente ser alimentado por outros olhares, né? E por outras, acho que teorias, práticas, experiências, enfim. Então, isso agora a gente